aqui temos um momento muito importante para a comunidade da região paraibana, em que a oportunidade se nos oferece para uma grande entrevista. Estamos aqui nesse bonito local, algumas cenas já foram mostradas, e a satisfação nossa de estarmos aqui ao lado de José Eli Miranda, um dos maiores jogadores que passou na história do futebol paulista, e que para nós, de toda a região do Vale do Paraíba, se constitui um motivo de orgulho. José Eli de Miranda, e ao lado também do nosso grande atacante, centroavante, Hugo, que tem muita história para contar esses dois. Mas nós vamos limitar a contar algumas coisas, histórias a respeito do futebol, que é o nosso conhecimento. José Eli de Miranda é o Museu da Imagem do Som de Taubaté, da Prefeitura de Taubaté, e que faz esse trabalho. Queria deixar antecipado o nosso agradecimento pela sua atenção e nos receber aqui em sua fazenda. Por favor, nos conte alguma coisa. Quando você começou a jogar o seu futebol? Aqueles primórdios do futebol, como é que foi isso? Para mim é um prazer muito grande estar participando de uma gravação dessa, ao lado do Hugo, de vocês, Orton. Para contar a história vai levar muito tempo. É uma história de 30 e poucos anos. Pois é, você começou jogando aqui em Roseira, não é isso? Isso. No futebol amador. E em seguida, como é que você foi chamado para ir para o nosso Taubaté, o Burro da Central? Então, nós jogamos contra um time que o Café Vitória, Taubaté antigo, Café Vitória, tinha um time de futebol. E o presidente, o dono do Café Vitória era presidente do Taubaté na época, o senhor José Rodrigues Pereira. E eu joguei, devo ter jogado razoavelmente bem contra o Café Vitória, e dali deram informações para o Taubaté, para o seu Zé do Pó. E então eu recebi um convite para fazer um treinamento no Taubaté. E deu certo, né? Cheguei e deu certo. E já se profissionalizou logo em seguida ou você continua amador ainda? Não, em seguida eu me profissionalizei. Eu estudava aqui em Pindamonhangaba, fiz a minha transferência para Taubaté, aproveitei, fiz a transferência para Taubaté, em seguida me profissionalizei. Isso foi em 1950, por aí. E você se lembra muito bem quando foi sua estreia no primeiro campeonato do Taubaté, mesmo porque o Taubaté foi vice-campeão do interior em 47, em 48 subiu 15 Piracicaba e o Taubaté continuou naquela jornada para alcançar a primeira divisão. E você se lembraria assim, do seu primeiro jogo pelo Taubaté oficialmente? Olha, difícil, eu não estou lembrado. Né? E aí, socorremos ao surdo do Hugo, como é o Hugo? Nem ele vai lembrar, né? Muito tempo. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Eu acho que talvez o primeiro jogo que eu fiz em Taubaté foi, já no campeonato, foi na cidade de Porto Feliz. Eu me lembro que nós fomos a Porto Feliz. Agora... Resultado, o primeiro jogo, realmente não me lembro. Né? E uma das escalações do Taubaté que você participava? Bom, na escalação talvez eu me lembre. O goleiro era, na época que eu fui para lá, era o Jurema, né? O Pulga, o zagueiro era aquele menino da prefeitura, aquele fortão. O Pelado. Não, ele trabalhou na prefeitura, era o Gaguejo. Então, era Pulga, Gaguejo. Não, o Avelino eu não joguei com ele. Não chegou a jogar? Não. Era o Pulga, o Gaguejo, quarto zagueiro. Era o Elcio. Elcio. Era o Elcio e era o Bibide. Aí vai entrar o Zito agora. Sim, aí jogava eu. E... Chegou a pegar o Renato? Sim, não pegou? Não peguei. Não pegou, não. Ele já tinha parado. Ele trabalhava no ginásio, na época, ele já tinha parado.
Meio armador quem era, Hugo? Eu não estou lembrando. Aliás, eu tenho uma foto aí. Eu devia ter olhado na foto primeiro. É duro lembrar, faz muito tempo. E passou uma enorme quantidade de Eu não me jogadores na lembro. época. Meio armador quem era? Meio armador não. Tá fugindo. Eu sei que é do tempo do Tião, não, né? Não sou, o Tião tinha parado. Não, se você jogou com o Tião, pô. Não era o Tião, era o Otavinho, era o Jair, centroavante, Jair, você centroavante. e o Perruche. Perrucha. Então, Treinador? esse é o time que eu Treinador? jogo. Não, o treinador, como era o nome do treinador, Hugo? Ele era de óculos. Chiquito? Não, Chiquito não, não. Chiquito era Ele- diretor. Ah, Quem era? Não lembro. Ele não era treinador profissional também. Não, ele não era o Moreirinha, não, né? Não, mas não era treinador profissional, ele era Tava de Taubaté. Tava quebrando um galho. Tadinho. Não me lembro. tudo bem. É uma pena não lembrar dele, né? Foi o primeiro treinador que eu tive. Pois Então é. faltou o meia direita. Quem era o meia ali? O Hugo, o meia. Eu sou pior do que você para lembrar. Gaminha jogava, mas jogava Gaminha era- embaixo. Não, o Gaminha jogava. Jogava né? também, então, o Ele Gaminha- jogava, jogava tanto na ponta como na meia. Agora, podia ser ele também na meia Não, direita, mas- né? Devia ter sido o Gaminha, então. Podia ser ele, podia ser o Gaminha, que era meia direita. Então, esse era o time que Base do meu tempo. do seu tempo. Porque o time do Hugo é mais para trás. Era Um pouco mais para trás. foi o time que classificou o Taubaté e tal. De 47, né? 47, 48. Agora, um detalhe, a sua transferência para o Santos Futebol Clube foi um pouco assim conturbada ou como é que foi essa bem história? Porque foi pelas atas que nós constam que havia um problema para você ir para o Santos, a questão de financeira, a exigência de vindo do Santos. Como é que foi isso aí? Você se lembra disso? Lembro, mas não houve conturbação. Não, né? Na realidade, né, eu não estava muito preocupado em ir para o Santos, essa é a verdade. Estava muito bem, estava até estudando, gostava daqui. E era uma mudança de vida radical, né? E eu acho que eles perceberam isso. Mas nesse meio tempo, houve o interesse do Santos também pelo Hugo. E aí o Hugo sim estava querendo ir mais do que eu, né? O Hugo me incentivando e tal, aí eu resolvi. Quer dizer, também então, aceitei a que proposta. o Hugo foi praticamente o responsável direto para você se encorajar a ir embora para Santos. Não é isso, Hugo? Praticamente foi mesmo. Ele sabe que é isso, porque foi uma luta para levar esse cara para lá. Porque depois de acertar tudo com Costa Pinto, né? nossa. E ele, tudo certo, salário, tudo, né? Tudo certo. Aí, tá bom. No dia de ir, o tal do homem aqui chegou e disse, eu não vou mais. Nossa. Então pegou eu e o Chiquito, que o clube estava numa situação financeira ruim, e na época pagou um negócio de 150 mil. 150 mil. É. Então os homens estavam desesperados, pegavam aquele dinheiro. Resolvi e o esse- problema. E esse aqui disse que não ia, então o Chico ficou desesperado. E eu digo, pô, mas como é que é? A gente acertamos o negócio e foi uma briga. Até que consegui levar ele a Santo Vamos dar uma satisfação para os homens e depois a gente veio embora, uma satisfação, né? E ele topou. Mas acontece que na volta, a gente fomos lá, não tinha ninguém lá, estava pensando na seleção, tudo. Aí passamos em São Paulo, olha só a jogada, passamos em São Paulo, o Santos estava jogando contra o São Paulo Futebol Clube. Aí me convidaram para entrar, para jogar meio tempo. Eu vou. Convidaram o homem que está, não vou. Não, eu não quero. Nesse meio tempo eu entrei, o Santos empatou, veio o Costa Pinto com 500 reais, né? 500 reais. 500 reais. De bicho. De bicho. Me deu pra mim e chegou pro seu esquisito, 500 reais. Ele disse, não, eu não joguei. Não, mas vai levar, acho que desse momento em diante resolveu ficar no Foi verdade ou não foi? Não, a história é verdadeira. A história do bicho talvez não, porque na realidade não estava muito preocupado em ir para lá, essa é que é verdade, eu não estava com muita vontade de ir. Mas se não fosse o incentivo do Hugo, talvez eu não tivesse ido.
Pelo menos naquela ocasião. E Né? para a felicidade de todos nós tivemos com orgulho um campeão do mundo em 58 e repetiu a dose em 62. Felicidade minha também. Claro. No Santos Futebol Clube, foi difícil a sua adaptação, e depois alcançar aquela sua extraordinária liderança, como chegou a ser? Como é que foi? Olha, foi o tempo, né, que determinou isso. Porque o time do Santos era um time médio, né? Não era um time razoável, não era aquele... Era de terceiro, quarto lugar. Terceiro, quarto lugar. Time como a Portuguesa de Esportes, né? Eu acho que é até abaixo, né? E eu acho que com o tempo ele foi mudando. Nós tivemos um treinador lá, muita sorte, muita visão, o Lula. Então, com o passar, ele começou a ser treinador. Nós fomos em 1952 para o Santos. 52. Então, participamos, né, de um campeonato. O Santos foi 7º colocado no Campeonato Paulista. Fizemos alguma excursão pro exterior, né? Começamos naquela época. Mas era um time médio, não era um time forte ainda, né? E em 1953 o Lula passou a ser o treinador do Santos no torneio Rio-São Paulo. E ali, nesse ano, ele começou a fazer uma reformulação, ele promoveu alguns jogadores de juvenis, o caso do Pepe, no caso do Del Vecchio. Então aí ele começou realmente a montar um belo time. Já em 1953 o Santos fez um belo campeonato paulista. E 2 anos depois... Então, 2 anos depois ele conseguiu, em 1955, foi campeão paulista. Muito bem. Aqui entra um parêntese que nós vamos tirar uma duvidazinha aqui. Em 1955, Vila Belmiro, segundo turno, último jogo, Santos Taubaté. É verdade que naquele dia Modesto Roma e outros diretores pressionaram a diretoria do Taubaté para que, eu não digo facilitar o jogo, mas se vocês não facilitarem, vocês não saem vivos daqui dentro. Seria mais ou menos isso, Zito? Essa história é contada por alguns jogadores. Eu não acredito nisso, não. Depois de 20 anos sem título... Não, o Santos realmente tinha um belo time naquela época. Já começou a moldar aquele grande time da década de 60. Começou em 1955. Mas eu nem joguei esse jogo, né? Foi um jogo decisivo, 2-1, um jogo conturbado, difícil. O jogo preocupado com o Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, jogando lá, ouvindo pela rádio e torcendo para um resultado diverso do Santos. Berto abrindo a contagem, fazendo o Taubaté 1-0, e no segundo tempo... Consta-se, eu estou falando assim porque nós temos conhecimento, os jogadores falaram que a tia Jorge Cury, Modesto Roma, desceu a tropa toda no vestiário do Taubaté, pressionando o Joaquim de Moraes? Eu não acredito, mas não vi, portanto eu não posso... Eu estava assistindo aquele jogo. Você jogou aquele jogo? Não. Você não jogou? Eu não estava mais no Santos. Você não estava mais? Época. Saí do Santos em 54. O Lula queria que eu ficasse 55, porque quando eu fiz 2 anos, depois o Lula conheceu, eu vim embora, o Lula, não, fica mais aí, faz mais um contrato, eu não quis fazer. Aí quando ele me convenceu, ficar mais um ano. Eu digo, tá, então eu vou fazer mais um ano. Burrada minha, eu podia ter feito os 2 anos e era campeão paulista também. Certo? Então eu que não quis, né? E eu não estava mais já no Santos nessa. Enfim. Fui lá assistir o jogo. Você viu o jogo? Fui ver o jogo. Então foi um jogo meio complicado, mas complicado pela forma que saiu o gol do Santos e tal. Mas sobre a ameaça eu não sei dizer. Enfim, foi merecido para o Santos naquela época. Daí começou então o Santos. Daí nós temos aí um pequeno filme chamado O Rei Pelé. O Rei Pelé, em que nós podemos observar uma determinada cena, a participação sua, mostrando já a sua liderança no time do Santos, na apresentação do maior jogador de todos os tempos. Esse filme tem alguma coisa a ver também com a motivação do Santos em crescer, mostrando já a sua liderança no time do Santos? Não, nada a ver. O filme do Rei Pelé foi para mostrar o Pelé, na verdade, era um filme sobre ele. Ele já era uma estrela no time do Santos, né?
E ali mostrou como ele chegou no Santos, não foi? Foi justamente o começo na apresentação no vestiário e parece já de cara o Pagão dirigindo a você. Falando assim, ô Zito, esse quem você, inclusive você soltou uma gracinha no filme lá, e no momento não me recordo qual era a frase. E aí já mostrava, pelo menos de certa forma, a sua ascendência de liderança no time. Olha, esse filme não foi, não foi feito para mostrar liderança, não foi para mostrar. Não, sim, mostrou o Pelé. Foi uma participação na vida do Pelé, né? Mostrando como ele tinha chegado no Santos e tal. Mas isso tudo aí foi com o crescimento do time, né? E com muita amizade entre nós lá, então surgiu, né? Isso surgiu naturalmente. Você se lembra de algum primeiro encontro, Taubaté e Santos, em que você participou contra o Taubaté pela vez primeira no estádio da Praça Monsenhor Silva Barros? Eu não lembro. Mas alguma passagem, algum detalhe? Como você não se lembra, talvez fica difícil dizer como você se sentiu na época, enfrentando seu ex-clube, o Taubaté do seu coração na época. Olha, o jogador quando muda de um time para o outro, ele passa a ser do outro time, né? É gostoso você jogar contra um time que você já jogou. Aliás, só joguei no Taubaté e no Santos, né? Não joguei em outro. Mas é uma emoção a mais, né? Você jogar contra o time onde você jogou e tal. Pra mim foi mais uma emoção a mais, né? Novidade, eu acho que não houve. Eu sempre tive muito bem no Taubaté, nunca tive problemas aí. Relacionamento era muito bom. E a sua grande emoção quando foi campeão em 58? 58, aí sim, 58, imagina só. Para chegar à seleção já foi uma... Para quem não queria ir nem pro Taubaté, Nem pro Santos. nem pro Santos, nem pro Taubaté, né? Jamais eu podia esperar uma oportunidade dessa, né? Para mim foi uma emoção muito grande. Primeiro ser chamado para defender uma seleção. E depois... Na época de ouro dos grandes jogadores, né, Zito? Época de grandes atletas, em várias posições. A época passou a ser uma época de grandes jogadores porque foi campeão, né? Mas o Brasil, a seleção brasileira sempre foi de bons jogadores antes de nós, né? Era excelente. O Brasil sempre tinha um time muito forte. E aliás eram ídolos nossos, né, na época. Barbosa, por falar em Barbosa, encontrei o Barbosa, está na Praia Grande. Praia Grande? Está morando lá. Então fez uma visita para nós lá em Santos. Está velhinho, mas está vivo e forte ainda o Barbosa. O Barbosa, você quer Barbosa, dizer o Barbosa? O goleiro do Vasco, da seleção. O goleiro eu joguei contra ele quando ele estava no LB. Joguei com ele no Pacaembu, no Pacaembu, mas isso no Taubaté, você não era do seu tempo ainda. Não. Eu fiquei conhecendo o Barbosinha nesse tempo. Pois é, então. Pulando de 58 para 62 no Chile, tem um lance muito bom contra a Checoslováquia. E aí o que aconteceu com você? Aí, olha, aí já pulando para o Chile, então se nós já com mais experiência, quase todo o time de 58 jogou em 62, para nós já foi mais fácil, apesar de ter um jogo contra a Espanha que foi muito difícil, mas para nós já era mais fácil de jogar, porque a gente já tinha experiência do mundo, né? Do futebol mundial, então foi muito mais fácil. E para mim muito mais emocionante por causa do gol, né? Contra a Tchecoslováquia. Foi uma jogada simples, né? Pela esquerda, do lado esquerdo. Começou com o Zagallo. Começou com o Zagallo. É um lançamento que ele fez para o Amarildo na ponta esquerda, cruzamento, e eu, porventura, eu estava acompanhando a jogada, né? Saiu do meio de campo, mas eu fui acompanhando a bola, e por sorte, foi um cruzamento muito bem feito do Amarildo, e eu, sozinho, eu tinha que fazer o gol, né? Não, vamos dizer. Para mim foi uma emoção fantástica. E realmente não é por sorte.
estava lá e colocou muito bem com a cabeça bem no cantinho. Bem no cantinho. É isso aí. É que o problema é o seguinte, é que ali Com as mãos arregaçadas, a pessoa, o jogador que tinha que estar fazendo a cobertura naquele lado, ele estava preocupado com o Garrincha, que o Garrincha na Copa de 62 foi um fenômeno, né? Ele acabou com o jogo, ganhou a Copa. Dizem quem ganhou a Copa. Não, foi verdade. Então, o lateral esquerdo que marcava o Garrincha, ele estava preocupado com o Garrincha. Então eu entrei quase sozinho para fazer o gol. Foi muita sorte. Bom, agora chegamos num lado mais seguinte. O Santos de todos os tempos, a escalação do Santos de todos os tempos para você. Porque o Santos foi campeão da técnica e disciplina, foi um sucesso, uma década, o Santos foi o maior de todos. A escalação ideal de Santos. Eu não poderia fazer uma escalação ideal, porque eu joguei no Santos há alguns anos, né? Joguei 14 anos. Dá um corte aí. Quase que ele cortou. Tivemos aqui um pequeno problema. Uma passagem aqui. Pois é, então nós falamos. Mas eu não poderia formar. Mas, pessoalmente. Porque eu não vi os jogadores lá de trás. Pelo menos da sua época. Pelo menos da sua época. Não, eu acho que aquele time da década de 60 foi um time muito bom. Eu falando assim, forte. Manga, Elvivan, Ramiro, Formiga e Zito, Dorval, Mengalvio, Pagão, Pelé e Pepe. Foi um grande time, mas teve outros, né? Depois do Ramiro, tivemos o Mauro Ramos Oliveira. Tivemos o Calvete, que era um quarto zagueiro gaúcho, muito bom. Então, esse foi um time, esse que você falou foi um time, mas nós tivemos outros times também muito bons. Em 63, no Rio de Janeiro, com o Almir. Com o Almir ganhamos o Campeonato do Mundo, aquele jogo não jogou o Pelé. Não jogou eu, o Almir. Não joguei eu, não jogou o Calvete. E o Almir jogou, foi sensacional, né? Praticamente ganhou aquele campeonato pro Santos. Tapa no jogo, tudo tem jeito. Ele jogava muito bem, era um muito bom jogador, o Almir. E como é que você vê agora vamos, enfim, está encostadinho, sentadinho, nós estamos aqui conversando. O futebol de hoje é muito diferente do futebol do passado. O senhor acredita que o futebol está acabando? O futebol com essas novas formas técnicas, ou seja, a forma física prevalecendo sobre a técnica, está enfeiando ou está acabando com o futebol? Ou melhorou? Olha, eu acho que o futebol não mudou. As regras continuam quase as mesmas, né? Com algumas modificações pequenas. O que mudou foi a época, né? Hoje nós estamos numa época que quem manda no futebol praticamente é a mídia, né? E é o poder econômico também. Então, praticamente os grandes jogadores que na minha época ficavam no Brasil e jogavam em clubes brasileiros, hoje estão jogando fora do Brasil. Então, com isso rareia os grandes jogadores no Brasil. Mas o futebol, eu acho que ele mudou no sentido físico, mais físico e tático. Deixando de lado a parte mais bonita, ou seja, a parte... Não deixando de lado, a gente percebe que quando surge um grande jogador, ele sempre supera a força e supera a tática, né? Mas ele mudou muito, porque rareiam os grandes jogadores, os talentos estão raros. Ficando escassos. Então, claro, você tem que se voltar para a parte tática e a parte física. E realmente mudou, nesse sentido mudou muito. Deixou de ser espetáculo. Quer dizer, então. aquela beleza que era o futebol, a arte de antigamente, é raro a gente vê hoje, é raro. Nesse caso a gente vê então que o futebol está perdendo atrativo para outras modalidades. Seria o caso de mudança nas regras radicalmente ou se haver mais punição, como nós estamos verificando, a violência aumenta e o futebol fica feio. A gente percebe que o futebol hoje está feio, não é um futebol mais ofensivo, os grandes lançadores sumiram. Então, o que se fazer? O que se fazer eu continuo gostando do futebol. A minha preferência, ainda que não seja um futebol arte, né?
é o meu esporte favorito. Eu ainda gosto mais de futebol do que qualquer outro esporte. E acho que também, que ainda é o clube, é o esporte de massa no Brasil, apesar de não ser aquele futebol do nosso tempo. Porque se você perguntar também para um garoto hoje de 18 anos, de 20 anos, ele é apaixonado por esse futebol é o que ele está vendo. Então para ele esse futebol é bonito. Você, com a sua opinião, diz que o futebol daquela época era muito bonito, hoje não dá para ver, mas quem viu a geração de 40 anos, que viu o futebol daquela época e vê o futebol de hoje, acha muita diferença. Sente. Então esses torcedores sentem, mas os torcedores de hoje, eles não viram aquele futebol, o futebol que eles estão vendo é o futebol de hoje. Então para eles não é esse futebol, né? Quando surge um Djalminha, um Ronaldinho, enche os olhos, né? Enche, é nosso também, né? A gente gosta também de ver. Então... Mas e os lançadores? Ah lá, onde estão os lançadores? Lançador não existe, mesmo porque os lançadores de antigamente eles existiam para lançar ponta. Não existe mais. Hoje não existe mais ponta, né? Jogando 5 no meio do campo, 2 na frente, não tem jeito. Então não existe ponta, para que o lançador, né? Hoje raramente fica mais que o centroavante lá na frente. Isolado, né? Abandonado. Abandonado. Então de vez em quando você vê um lançamento. Aí eu fico agora a grande pergunta. Jogou ao lado do maior jogador de futebol de todos os tempos. O Pelé no dia de hoje teria, vamos dizer, o mesmo sucesso que ele teve no passado? Eu acho que hoje ele faria muito mais. Ele faria muito mais do que fez na época, né? Porque na época ele tinha também... Ele batia tiro de meta, batia de escanteio e estava para cabecear. A fama dele ficou assim. Não, o Pelé foi um jogador fantástico. Eu acho que, até no gol, eu acho que ainda não surgiu um jogador que possa fazer uma... houve até uma ousadia comparar ele com o Ronaldinho. Primeiro que eu acho que a gente não pode comparar ninguém, né? Não dá para comparar. Mas se for para comparar com o Pelé, você tem que somar o Ronaldinho, somar aquele argentino, o Maradona, o Romário. Se faz um bolo daquilo lá, ainda não dá o Pelé, né? Na minha opinião. Um gênio que nasceu para jogar futebol. Ele, agora uma particularidade, ele te ouvia muito, claro, no vestiário, conversava muito, ele é humilde, sim, perguntava como fazer isso, assim no vestiário, conversava muito. Não, quando ele chegou ele era bem humilde, era garoto de juvenil ainda, e nós já éramos profissionais, então ele ouvia, e olha, o Pelé teve sorte, porque... o Santos tinha uma maioria de jogadores de bom caráter. Um Pagão, por exemplo, era um grande jogador. De bom caráter. Então ele chegou numa época muito boa. Entendi. Não tinha fuga para noite. Ele era um bom menino também. Foi muito bem criado. Então ele teve muita sorte também de encontrar um bom ambiente para ele. Quer dizer, então todos vocês foram os conselheiros dele? Eu acho que você estava lá quando ele chegou. Você não estava mais, mas você conheceu ele lá, menino ainda, sempre, né? Você ia sempre lá? No dia que eu fui lá um dia e encontrei, perguntei o Rochinha, cadê o pessoal? Rochinha era o nosso roupeiro. É o roupeiro. Aí eu perguntei, Rochinha, cadê o pessoal? Estão tudo lá em cima. Aí eu subi ali na concentração e tem aqueles quartos, né? Um quarto pegado. E eu passei e vi um escurinho sentado na cama e lendo uma revista, um gibi. Aí eu passei direto, fui lá pro fundo. Aí estavam jogando bozó. Lula, Formiga, aquela turma. Daí eu sentei pro Formiga e perguntei, quem é? Que é o neguinho ali? Quem? Não, ele vem aí pra treinar, não sei o que, Pepe. E era o Negrão. Negrão. Ele tinha 14 anos. Puxa vida. Bom, agora só me resta duas coisas. Que você me falasse, não está acompanhando o Esporte Clube Taubaté.
a luta que o Taubaté vem travando ao longo dos anos para conseguir chegar no Voltar. futebol de elite. E a luta é muito difícil. Gustito, você acredita que o Taubaté possa ter possibilidade? Falta alguma coisa? O que faltaria, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa que falta é dinheiro. O clube não tem dinheiro, realmente. Dinheiro falta para todo time. Todo mundo está numa pendura. Então o Taubaté, eu acho que isso não é problema do Taubaté, isso é problema de todos os clubes da série A2, A3 e dos grandes também, né? Primeiro problema é o dinheiro, para você formar um grande time. E o Taubaté, para voltar, tem que formar um time forte e bom para poder chegar e levantar o campeonato. Então eu acho que para isso, eu acho que tem que buscar um patrocinador forte, sabe? Porque é o que está todo mundo fazendo, o Santos está fazendo, o Corinthians agora começou, São Paulo também. Então eu acho que as coisas estão mudando. Se você não tiver um patrocinador forte, eu acho muito difícil chegar numa condição de ganhar um campeonato, subir novamente. Tem que ter um patrocinador forte para formar um time forte. E a formação de atletas seria... Eu duvido disso. Duvida, né? Duvido porque um bom jogador sai de cada 1000, sai um. Então eu acho muito difícil você... Se fala muito em centro de treinamento do São Paulo. Mas o São Paulo... O Santos, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, eles já vão e pegam o jogador, o garoto já quase pronto e trazem. Então, vamos supor, para o Taubaté formar jogadores aqui em Taubaté é difícil, é muito difícil, não tem condições. Ou porque não dá. Então, eu também, ué. Então, agora o homem... 36 anos. Lá no Taubaté tem um com 39, rapaz. Tal de Renato, as pessoas de hoje. Não sei de quê. Esse E joga 15 de... minutos, tem que sair. Agora eu não sei se eles aguentam, se é o preparo físico que dá condição, porque eu também não aguentava mais com 34 com 33 anos. Aqui nesse bate-papo que divertido nesse nosso intervalo, nós estamos falando sobre a possibilidade do jogador acima dos 30 anos continuar jogando. Ainda hoje nós estamos verificando que o Careca fez uma contratação com o Santos e na televisão ele disse, olha, eu tenho 36 anos e ainda vou ser campeão pelo Santos, falando para o pai dele, né? Tudo é possível. Será que Tudo a gente até aceita, né? Eu acho um pouco difícil, porque nós estávamos conversando, o Hugo parou com 33 anos, eu parei com 34. Realmente, com 34 anos, a bola parecia que estava passando pertinho, mas não dava para chegar. Então, chega nessa hora. Quem sabe se o preparo físico de hoje é diferente do de ontem, né? Quando a gente... Quer saber uma coisa? Quando a gente começa... a gente sente que está para parar. É quando você passa uma bola, você pensa primeiro, será que dá ou não dá? E sabe o que é isso? É o fôlego. A gente quer poupar fôlego. E aquela outra, que você pega a bola e olha assim para cima para ver um companheiro livre, quando você olha, já levaram a bola. Então, meu amigo, tá na hora de se mandar. Pois é, realmente a rapidez do futebol hoje em dia está na base da velocidade, da parte técnica, né? E por fim, Zito, nós queremos concluir aqui o nosso trabalho, fazendo outra vez o agradecimento pela paciência que teve com a gente, as perguntas até às vezes um pouco, não sei se indelicadas, porém com a nossa pouca experiência na área, mas querendo ajudar e para enriquecer com o seu depoimento o Museu da Imagem e Som de Taubaté. Eu quero já agradecer imensamente e numa grande oportunidade queremos vê-lo pessoalmente no campo do Taubaté, torcendo para nós, que agora o Taubaté acho que vai. Agora vai? Vamos lá. Bom, eu que agradeço a oportunidade desse depoimento e para mim é sempre bom lembrar, né, das coisas boas que a vida nos dá, e a minha passagem pelo Taubaté foi uma das boas coisas da minha vida. E estamos torcendo também para o Taubaté, para que ele suba para a divisão maior do futebol paulista, mas é como a gente diz, né, precisa injetar, né?
precisar injetar, formar um belo time para chegar Os lá. Savérios da vida. O Savério, alguma empresa, Taubaté tem muita empresa grande, multinacional e tal. E está na hora de investir no futebol, né? Aí, ficou aqui então o recado para que o nosso grupo empresariado, mesmo aqueles que estão chegando em Taubaté agora que não conhecem a história do clube, venha dar esse incentivo, esse apoio que o Taubaté tanto precisa. Um abraço para todos vocês, muito obrigado. O Avelino, não é de setembro. O Avelino está lá, Tem uma sapataria, tá lá. Esse parece que tá do mesmo jeito. Nossa, é impressionante, é verdade. E daquela época, mesmo do 75. 75. Você está com 65. Vou fazer 65. Eu era mais 10 anos mais velho que ele. Puxa vida. Eu gosto, você que vai ficar ouvindo história, conta história, depois eu conto as coisas. De história é o Beto. Pois é, eu já vi uma vez na Futura falando qualquer coisa. Beto é um contador de história. Quando a vitória foi o Nicastro. Foi o Nicastro. Eu me lembro, no outro dia eu estava vendo o Bellini, um negócio de treinamento, e o chapéu que eu dei nesse dia e cruzei, o Tito entrou sozinho no gol. E o Nicastro fez o terceiro gol. Desmaiou. De emoção. Você vê como nosso time era pequenininho. E quando Vasco era o Vasco. Quando conseguia fazer isso era festa. Era festa. Deu um título pro Corinthians. O Tito eu lembro do Cruzeiro como meio cantor. Também meio cantor? Até hoje. Não, ele é cantor, mas lembra no tempo que ele era crente? Você falava merda tanto dele, dá uma bronca de graça. Virou um putanheiro. Pronto, aí. Só mesmo, né? Aí por isso que eu falo que futebol é mais bonito, é mais tudo é bonito. Sabe o que acontece no nosso tempo? Sabe o que aconteceu no nosso tempo? Ninguém tinha carro, nós tínhamos bicicleta. E o jogador o jogador era uma. Eu não me esqueço até hoje que vocês fizeram uma sacanagem comigo. A gente acabamos de treinar, aí vamos pra cidade, vamos pegar um carro de praça. Você, não sei quem, entrou na frente. Um entrou numa ponta e me jogaram no meio. Quero pagar. Quando chegou na cidade, saiu pra lá, outro me largaram pra eu tive que pagar o carro. Do interior, do interior. Agora, tinha uma coisa, naquela época o jogador era mais unido, convivia mais tempo o jogador. Porque ia pra praia junto, essas coisas todas. Hoje, cada jogador agora, cada um pega o seu carro importado e vai pra cada um pro lado. Só se encontra da outra vez no dia do treino. Tá perdendo completamente. Hoje o espírito de família, assim, né? E a gozação. Eu não me esqueço aquela vez que você fez uma gozação em cima de formiga que saiu atrás de você vai te bater. Até hoje ele tá assim, viu? Até hoje. Nossa senhora, hoje ele tá pior. Tá nervoso, anda nervoso. Eita, o Chico da Rita, chama ele de Chico da Rita. Chico da Rita, ele queria morrer. Naquele tempo o pessoal brigava, não chamando de apelido, o pessoal apelava, né? Geralmente apelava, não gostava muito. Ele apela. Tinha o Piteira, o Elba Piteira. No caso do Pelé, se chamava de gasolina, é isso? Ele não gostava de chamar de gasolina? Não ligava. Tá nem o jacaré. Foi quando ele chegou, né? Porque parece esse lance. Quem tá mal é o Wilson. Lembra do Wilson, Capão? Treinador. Não é treinador? Que ele veio do Vasco. Foi do Vasco. Jogou lá no Eu me lembro. Não, o Wilson Capão é treinador. Eu lembro como treinador do São Bento. Não, ele jogou lá. Tá mal, tá doente. Tá com 80 e pouco. É mais velho que você? Não tem dúvida, tá no fim de carreira ele. O Matão tá doente, eu sei que ele tá doente. mora lá em Rio Preto. Eu não vi mais ninguém. Mas o tempo que você jogou com quem? Com o Manga tá vivo. Elvio? Manga, Ivan. Ele tá vivo, tá em Brasília. O Ivan até houve aquele problema, né? Tá de gerente, jogou com o Álvaro, Tite, Formiga. Não, lateral direito quem era? Nenê. Morreu. Nenê morreu. O Elvio tá lá. Morreu. Morreu? Morreu. Quarto zagueiro. Manga. Não. Quarto zagueiro quem era? Formiga, tá vivo. Lateral esquerdo tá vivo, que é o Expedito. Expedito tá vivo? Tá vivo. Tá, nós fazemos um churrasquinho de veterano lá no Lalá, lá no Gonzaga. E mês em mês a gente faz um churrasco lá e eles vão lá ainda. O Expedito aparece, o Feijão aparece. Aí quem mais que tava lá? Delvec morreu. Delvec morreu. Mataram ele, né? O Rogel. E o Cássio continua. O Cássio tá bem de vida. Tá com posto de gasolina, né? Não. Ué. O Cássio tá rico, rapaz.
Ele não O Cássio mora em metade do tempo em Miami, metade Pô, tá assim? em Santos. Tem uma mansão Você não acredita. Você não acredita você ver a casa do Cássio lá em Santos, lá no Morro Santa Terezinha. Uma mansão lá. Mas como é que ele arruma esse dinheiro? Eu não sei, ele é construtor. É construtor? É. Eu me lembro que naquela época vocês também se meteram em negócio de construir prédio. Só que com nós deu errado. Eu vi qualquer... Você era sócio Pelé em alguma coisa, não era? Era só uma casa de material de construção. Ah, isso eu me lembro, você não disse no jornal, qualquer coisa, vocês eram sócio e tudo. Era sócio, nós éramos sócios. Mas Que não tomava trabalhava, conta, quem tomava conta eram outros. A gente mesmo, nós jogávamos bola, né? E o cara, Mas o Cássio não, o Só Cássio tava no avião. Abaixo pra ele cima. trabalhou, ele gramou na vida dele, teve uma vida muito dura. Depois achou o caminho, começou a construir na Praia Grande, não sei, alguém deve ter ajudado ele, e foi embora. Hoje está bem pra caramba. Encontramos sempre ele. Quando ele não está em Miami, ele está aqui. Eu não sei quem foi que me falou que lá em Santos sempre se junta aqueles jogadores daquela época No posto do Lalá. O posto do Lalá. Era um posto de gasolina, mas agora não, é só loja. É na Ana Costa. Na Ana Costa? É, em frente ao Cine Iporanga. Cine Iporanga, você lembra do Cine Iporanga? Quer dizer que Em frente. continua reunindo os Mas jogadores? todo dia a gente encontra ali. Todo dia. Toda tarde. Então, e nós temos o nosso time de veterano, né? O nosso time de veterano joga até hoje, né? Bom, naquela época ninguém tá metido nisso. Naquela época só eu quando eu vou. Mas vai assistir. Não, vou, jogo 5 minutos, saio, Tá certo. mas, Esquenta. mas aparece o Feijó, aparece o Expedito, aqueles velhos lá tudo, aparece lá no churrasco. Mas o de todo dia é quem mora em Santos, né? Lima, os atuais assim, Lima, Dorval Dorval não tá morando lá. Esse Calvé não existe mais. Calvé mora em Dalmo, Bagé. passou, Dalmo. O Dalmo mora em Jundiaí. Ah, ele era de lá mesmo, né? Então de Santos, quem mora em Santos são muito poucos. Nossa, gozado. Então era tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. Ah, O Zé Carlos aparece. É, o de Zé vez em Carlos. quando. Isso, aparece. o Zé Carlos. Nós temos Lá uma no foto. posto, né? Mas no churrasco ele vai. Quando tem churrasco ele vai. O Chico da Rita O vai? Chico vai todo dia lá. Todo dia ele tá lá no Lalá. Isso é bom. Tá vendo? O Cássio também, quando tá em Santos, todo dia ele passa lá. Passa lá pra gente tomar um chopp, tomar um café.